Imagine esconder 3 bilhões e 400 milhões de dólares dentro de uma simples lata de pipoca. E agora imagine que esse dinheiro veio do maior roubo de Bitcoin da história da Dark Web. Hoje você vai descobrir como um garoto tímido, que sofria bullying e vivia isolado no computador, enganou o site mais perigoso da Deep Web e quase escapou ileso por 10 anos. Novembro de 2021. Investigadores do IRS cercam uma casa milionária em Nashville, Geórgia. Dentro dela, escondida debaixo de um cobertor no armário do banheiro, uma lata de Cheetos Popcorn. Dentro da lata, uma placa de computador que guardava 50 mil bitcoins ligados ao Silk Road, o mercado ilegal mais famoso da Dark Web. O responsável, Jimmy Jong, um estudante introvertido no espectro autista que descobriu uma falha invisível aos olhos do mundo inteiro. Jimmy cresceu isolado, sofrendo bullying e escapando da vida real através do computador. A internet era seu refúgio, um lugar onde ninguém o julgava e onde sua mente brilhante finalmente tinha espaço. Ele aprendeu programação sozinho, entrou na Universidade da Geórgia e pela primeira vez fez amigos, saiu para festas e começou a viver como um jovem normal. Em 2009, quando o Bitcoin ainda era só uma curiosidade entre nerds, Jimmy minerou 5 mil bitcoins usando apenas seu notebook. Valiam quase nada, até valerem milhões. Quando percebeu que seu antigo notebook estava quebrado, ele decidiu minerar e ganhar ainda mais. Era sua chance de se sentir aceito e fazer parte do grupo. Ele entrou no fórum Bitcoin Talk como MB300SD, criou seu próprio BitPonzi, acumulou moedas, comprou carro, casa e se tornou uma lenda anônima no mundo do Bitcoin. Em 2011, Jimmy conhece o Silk Road, um site oculto no Tor onde tudo podia ser comprado com Bitcoin. Ele entrou apenas por curiosidade e para comprar drogas para festas universitárias. Mas foi tentando sacar o saldo da própria conta que ele percebeu um erro. E um erro que mudaria tudo. Jimmy clicou 2 vezes rápido demais. E o site devolveu o dobro do dinheiro. Ele testou de novo, depois mais uma vez, e percebeu que poderia multiplicar os bitcoins infinitamente. Entre 140 transações, Jimmy acumulou 50 mil bitcoins, equivalentes na época a cerca de 600 mil dólares. Ele usou misturadores, mixers, múltiplas contas, pseudônimos e desapareceu. No Bitcoin Talk, reapareceu como Loaded, exibindo 40 mil bitcoins na assinatura e se apresentando como multimilionário. A partir daí, sua vida virou um festival de excessos. Comprou carros de luxo, incluindo uma Mercedes, e depois um Lamborghini. Viajava pelos Estados Unidos, assistindo jogos, distribuía dinheiro para amigos, dava celulares recheados de criptomoedas, carregava uma maleta com 600 mil dólares em espécie, comprou uma empresa imobiliária, virou diretor executivo da JZ Capital. Ele podia comprar atenção, mas não o controle. Seu primeiro grande erro real veio numa noite comum. Ele ofereceu cocaína a algumas garotas em um restaurante, sem saber que um policial estava ouvindo. Foi preso. Pequeno incidente. Porém, agentes federais nunca esquecem um nome, e o pior ainda estava por vir. Um ladrão invadiu sua casa e levou 600 mil em dinheiro e Bitcoin. Jimmy chamou a polícia, sem saber que aquele seria o maior erro de sua vida. O IRS começou a investigar o roubo. Ao analisar o IP de Jimmy, perceberam que ele usava uma exchange com KYC, ou seja, com verificação de identidade. Em 2020, ele depositou apenas 800 dólares em Bitcoin. Essa pequena quantia foi rastreada até uma carteira conectada ao Silk Road. O fio estava puxado. Em 2021, agentes federais invadiram sua casa com um mandado. Encontraram armas, rigs de mineração, bandeiras políticas e depois de vasculhar tudo, acharam ela. A lata de Cheetos Popcorn escondida no armário. Dentro, a placa-mãe com as carteiras de 50 mil bitcoins. Quando Jimmy roubou o Silk Road, o Bitcoin valia 12 dólares. Em 2021,
valia 65 mil. O botim passou de 600 mil dólares para 3,3 bilhões. Foi a segunda maior apreensão de criptomoedas da história dos Estados Unidos. Jimmy cooperou com os agentes e entregou as chaves privadas. Perdeu tudo, até moedas que ele havia obtido legitimamente antes. Enquanto o processo rolava, ele perdeu os amigos, perdeu o estilo de vida luxuoso, perdeu carros, imóveis, dinheiro, virou motorista de Uber usando sua velha Mercedes. Em abril de 2023, foi condenado a 1 ano e 1 dia de prisão. Saiu em abril de 2024. Para o governo, o caso estava encerrado. Para o mundo, apenas começava a ser contado. Quando deixou a prisão em abril de 2024, Jimmy voltou para uma vida que ele nunca tinha experimentado de verdade. Uma vida comum, sem milhões, sem carros, sem festas, sem a aura de gênio misterioso que ele carregou por quase uma década. Jimmy voltou a viver com a família. Seu nome desapareceu discretamente dos fóruns, das redes e de qualquer tentativa de recomeçar na tecnologia. Apenas uma sombra do que já foi, tentando escapar do próprio passado. Documentos mostram que ele sofre de ansiedade severa e até hoje evita falar sobre qualquer detalhe do roubo, mesmo sendo a pessoa por trás de um dos maiores golpes da internet moderna. Para muitos especialistas em crimes digitais, Jimmy representa algo raro. Um hacker que não era movido por maldade, mas por solidão, impulsividade e pelo desejo infantil de ser aceito. O caso trouxe impactos reais no mundo da investigação digital. O IRS aprimorou seus sistemas de rastreamento de blockchain. Exchanges passaram a exigir verificações mais rígidas de identidade. A crença de que Bitcoin é impossível de rastrear caiu por terra. E o Silk Road se tornou um símbolo de como a Deep Web, apesar de secreta, deixa rastros permanentes. Hoje, Jimmy é estudado em universidades, em palestras de segurança digital e em grupos de investigação como um exemplo clássico de pessoas comuns que tropeçam em falhas extraordinárias. O que começou com um clique duplo virou uma lição mundial sobre vulnerabilidades, rastros digitais e sobre como nenhum sistema, nem o mais oculto da Dark Web, é perfeito. Jimmy quase mudou o próprio destino com um erro de programação. Por quase 10 anos, ele viveu como uma lenda invisível, mas o tempo sempre cobra. E o maior roubo da história da Dark Web terminou não com explosões, perseguições ou queima de arquivos, mas com uma lata de pipoca velha, escondida no armário de um banheiro. No fim, Jimmy provou algo simples. Você pode enganar um sistema, pode enganar pessoas, pode até enganar o mundo inteiro, mas nunca engana seus próprios rastros. Se você gosta de histórias reais como essa, sobre crimes, mistérios e golpes digitais, inscreva-se no canal. E deixe uma pergunta. Jimmy Jong foi um gênio? Ou apenas o cara certo no momento certo? Deixe aqui nos comentários. Quem sabe a sua opinião pode aparecer na próxima história.